Bem-vindas, bem-vindos aí, novos seguidores e inscritos aí no curso gratuito da Pano da Terra. Muito boa tarde. Hoje então a live 1 da nossa jornada de aquecimento para o curso gratuito, é uma versão compacta, certo? Que se inicia no dia 5 de abril, tá? Mas durante essas 2 semanas prévias a gente faz essa jornada de aquecimento para falar de tingimento natural, não para ensinar a tingir, certo? Então, para que vocês cheguem lá no nosso curso gratuito compreendendo um pouco melhor a respeito desse mundo que envolve aí os corantes naturais e a coloração de fibras com corantes naturais, certo? Então, sobretudo essa jornada é para os novos seguidores aí que ainda estão iniciando, que estão no zero, né, no ponto zero, para que vocês possam então compreender melhor do que se trata para chegar lá no nosso curso compacto, para aprender de fato as técnicas e as questões envolvidas na solidez das cores, na obtenção de diferentes tonalidades, né? Então, para que vocês cheguem lá já com uma boa base, né, de entendimento sobre esse contexto, tá? E aí lá no nosso curso gratuito teremos 3 aulas. Na primeira aula a gente foca na questão da solidez das cores, na segunda aula a gente foca na obtenção de cores diferenciadas e tonalidades diferenciadas a partir de um mesmo corante natural, e na terceira aula uma receita prática. Ao longo do curso gratuito a gente tem algumas atividades para fazer para quem tiver interesse no certificado, tá? Quem não quiser certificado não é obrigado a participar das atividades, certo? Então, hoje é a nossa live 1. As lives serão sempre esse horário, às 13 horas, de segunda a sexta, a partir de hoje até na sexta da semana que vem, portanto, de 22 de março a 2 de abril. E na semana seguinte, então, é liberado, enviado por e-mail, o e-mail que vocês cadastraram para se inscrever, é enviado um e-mail com os links das aulas que são gravadas. Além disso, ao longo do curso compacto, então, a gente também terá 3 lives somente para tirar dúvidas a respeito das aulas. Então, para cada aula, terá uma live para tirar dúvidas, certinho? Então, no link da bio aqui do Instagram, e vou colar também aqui no YouTube o link para quem não está inscrito no curso gratuito, mas deseja se inscrever, tá? Esse curso é a 2ª edição, tá? E ele é um formato compacto, bem adaptado aí para quem está começando do zero, para quem ainda não conhece tingimento natural e quer fazer sua primeira experiência, entender as questões que envolvem aí o tingimento, tá? De uma maneira ampla, então, que será abordada aqui nessa jornada, e de uma maneira específica que é abordada no curso propriamente dito, tá bom? Ao final do curso também temos um e-book, tá? Para vocês guardarem e a partir dele poder fazer, repetir, replicar a experiência prática, né? O tingimento prático que a gente faz lá na última aula do curso, certinho? Então, a primeira live, a live 1 aqui da jornada não sei se vocês repararam no cronograma, né? Quem já acessou o cronograma das 10 lives, são todas perguntas, né? É porque para quem está começando, tudo gira em torno de muitas perguntas. E a primeira delas, com certeza, é: tingimento natural desbota, sai, tá? Essa é a principal dúvida, certo? Então, o que acontece? Sobretudo para quem começa a tingir sem conhecer muito sobre as propriedades dos corantes naturais de cada matéria-prima tintória, eu observo muito o seguinte: tem matérias-primas que de cara nos atraem, né? Quando se pensa em tingimento natural, elas de cara nos atraem e nos chamam para testá-las, tá?
E aí, a pessoa daqui a pouco, se não fez um curso específico, procura alguma receita na internet, assiste algum canal como o nosso por aqui, que falamos muito sobre isso. E, enfim, busca às vezes até experimentar por conta própria sem seguir algum tipo de receita. E aí o que acontece? O que são essas plantas, esses vegetais, né? Primeiro, para quem está começando, o tingimento natural não necessariamente é feito com plantas, tá? Podem ser insetos, animais, moluscos, minerais, né? Terras, enfim, rochas, pós de rochas, né? E vegetais. Os vegetais são de longe a fonte mais abundante que a gente tem na natureza, falando em tingimento natural, tá? Então, tingimento natural seria uma forma de colorir fibras e outros materiais, mas aqui a gente fala em fibras têxteis, tá? Então, seria o ato de colorir fibras com corantes, cores de origem natural. Então, para ser de origem natural, tem que vir da natureza, né? Então, vegetais, insetos, fungos, bactérias, moluscos e minerais, né? Os minerais também, a partir deles também é possível colorir, tingir fibras, tá? Aqui na Pano da Terra, o foco é vegetal. A gente usa plantas para colorir, só fala de plantas por ser o material, como eu disse, mais abundante, de maior rendimento. Solos também dá para se considerar abundantes, mas eu sou engenheira agrônoma, então para quem não sabe, então por isso meu foco de estudo é muito com as plantas, até porque também é possível a gente cultivar elas, né? Cultivar aí para obter essas cores, tá? E também pelo rendimento, plantas costumam render mais comparado aí a insetos, enfim. Eu não sei se vocês já ouviram falar do famoso roxo real e remonta dos antigos fenícios, né? Era um roxo chamado de real devido ao baixíssimo rendimento, porque o corante é extraído então de um molusco, né, chamado murex, que ocorria no mar Mediterrâneo, sobretudo na ilha de Creta, nas proximidades, enfim. Então, para se obter 1 grama daquele pigmento roxo, era necessário de em torno de 10.000 conchas. Então, graças a isso, obviamente, a espécie é raríssima, né, de se encontrar. E por isso também roxo real, então uma cor raríssima de baixíssimo rendimento, né? Já através de plantas é possível a gente conseguir o roxo também, porém com um rendimento muito maior. E essas informações, inclusive, acompanham toda a história do tingimento natural, que inclusive é muito bonita, tá? Envolve aí muitas questões de navegações, de explorações, enfim. E a própria história do Brasil, né? Tanto que o nosso país tem o nome de um corante natural, que é o pau-brasil, que foi a nossa primeira riqueza explorada, a planta, a árvore, né? Como precisava cortar, porque o corante ele está presente na árvore velha, né? Na árvore, no cerne da madeira, então era necessário cortar a árvore para se extrair o corante. Então, depois de 3 séculos da coroa portuguesa explorando, né, tendo esse monopólio de exploração, a partir do 2º ano pós-descobrimento, por 300 anos explorou e levou a espécie então ao grau de extinção, tá? E para quem está começando é muito natural, por exemplo, ver uma beterraba, um açaí, né? Alguns temperos como açafrão da terra, o cúrcuma, né, a cúrcuma longa, que é um rizoma, então, é muito conhecido como tempero, o urucum, né, o famoso urucum, enfim. Então, existem plantas que nos chamam para testar. Algumas delas, que são daqui a pouco as primeiras opções, uma beterraba da vida, amora, alguma casca de fruta vermelha, o açaí, como eu falei, o hibisco, as flores de hibisco são, né, uma das primeiras também que a gente costuma pensar quando vai
tentar tingir por conta, sim, e nada de errado com isso, tudo começa fazendo os nossos primeiros testes. Mas o que acontece com esses tingimentos? É que na primeira lavagem, a cor vai embora, a cor vibrante, bonita vai embora, tá? Então, inclusive, o hibisco é muito simbólico porque a flor, né, do hibisco chá, que é o Hibiscus sabidarifa, o nome científico da planta, quando a gente tinge com ele, a gente consegue, dependendo da quantidade de flores que a gente use, a gente consegue aí tons de rosa, aquele rosa envelhecido, rosa antigo, enfim, tem vários nomes para esse rosa. E bem concentrado, a gente consegue até um vermelho muito bonito, né? Vermelhos aí intensos. Só que o que acontece? Primeira lavagem, primeiro contato aí com a lavagem, mesmo usando um sabão menos agressivo, né? Um sabão, daqui a pouco um detergente de louça que tá mais próximo do neutro, um sabão de coco mais purinho, algum detergente caseiro feito de sabão de coco. Ou seja, mesmo substâncias detergentes menos agressivas do que seria um sabão em pó comum, a gente tem troca de cor de imediato. A gente sai daquele rosa bonito, daquele vermelhão, para um acinzentado, e esse acinzentado também logo esmoece. Beterraba, mesma coisa. Estelinha entrou aqui, né? Tem uma live que ela participou comigo, que ela testou tanto a beterraba quanto o açaí, e aí mostrando, né, os testes dela, como na primeira lavagem a cor foi embora. E a yoga terapia tá falando aqui, hibisco seco pode? Não importa se ele é seco ou se ele é fresco, vai acontecer isso, a cor vai embora, tá? E aí eu entendo que essa dúvida, ou às vezes até a crença de que sim, o tingimento natural desbota, vem muito disso, de pessoas que tentam uma vez com essas plantas, que acontece isso, né? Que coloriu, ficou lindo, mas na primeira lavagem a cor vai embora, e aí fica essa crença para a pessoa e que replica isso, né? E para quem nunca tingiu, é a dúvida comum mesmo. Só que o problema é que aí vai fazer seu primeiro teste, seu primeiro tingimento e escolhe esses corantes, né? Escolhe esses corantes e aí meio que reforça essa ideia. Não, o tingimento natural sai, desbota, enfim, não é algo que fica. Outra questão também é que as pessoas entendem quando veem isso acontecer. É isso exatamente que eu vi aqui a Luciana perguntar: qual fixador você usa para beterraba? Ou seja, eu tô aqui falando que a cor da beterraba sai quando a gente tinge e a pessoa entende que precisa de um fixador específico. Não, essa baixa solidez, esse não ficar a cor, ele é uma particularidade dessa molécula corante da beterraba, que se chama betalaína, tá? Então, os corantes naturais, eles estão distribuídos em diferentes classes, e isso vai ser o tema lá da aula 1 do curso, tá? A gente vai esmiuçar essas classes e falar quais são sólidas e quais não. Mas a beterraba é um ótimo exemplo. Então, o corante, né, a molécula corante, o pigmento da beterraba, é uma molécula chamada betalaína, tá? E aí não adianta usar um fixador. E a Juliana já está perguntando aqui, existe alguma aplicação para fixar a cor então? Então, existem substâncias que a gente usa para fixar os corantes, mas não adianta nada usar essas substâncias que a gente chama de mordentes se a gente está usando um corante que não é sólido, no caso a beterraba. Não adianta usar um fixador, porque a gente até pode fixar a molécula, mas essa molécula ela é instável,
ela muda de cor, essa cor queima, pode ser com a por ação da luz, pode ser pela ação do sabão, tá? Então esse vai ser então o tema lá da aula 1, a gente vai falar de quais são as moléculas sólidas, quais são as moléculas que não são sólidas, independente da gente usar um mordente ou não, tá? Por outro lado, então, nós temos corantes naturais extremamente sólidos e que inclusive são usados como fixadores também, porque além de serem cores sólidas, elas também agem no tecido como fixador muito parecido com os próprios mordentes, tá? Um mordente muito famoso que a gente usa é o alúmen de potássio. O alúmen de potássio é um agente que é floculante, inclusive usado no tratamento de água por essa particularidade de flocular as substâncias para que elas sedimentem lá no tratamento, tá? Então lá na fibra o que ele vai fazer? Ele vai se agarrar à fibra e vai dar a mão para o corante natural, então vai fixar ele, tá? Então se o corante natural é bom, é sólido, aquela cor aguenta todos os fatores que interferem nas cores, beleza, a gente tem um corante sólido, um mordente que fixou a fibra. Se a gente usou um corante não sólido, ele pode até se fixar, mas a cor não vai permanecer. Então entendam que a cor permanecer não está necessariamente atrelada apenas a fixar, mas está atrelada a uma molécula, tá? A uma molécula bioquímica da planta que pode ou não ser estável a diversos fatores que vão agir sobre ela, porque a gente está pegando algo vivo, uma planta que é viva. Quem aí cozinha, né? A maior parte da nossa culinária é feita a partir de plantas, né? E a gente sabe que vegetais em geral, por exemplo, se a gente cozinha demais, muda a cor, né? Conforme o tempo passa, o vegetal morre, aquilo, né, vai perdendo a cor. Quem nunca viu o que acontece com o suco verde, né? De um dia para o outro, se você guarda ele, tá? Então a cor permanecer, ela tem a ver com a molécula, se ela aguenta os fatores externos, né? Que podem degradá-la ou não, tá? Além da fixação, tá? Para além da gente fixar ela. Então tem corantes tão sólidos que inclusive além de serem bons corantes no sentido de que aquela cor vai permanecer, eles também agem como fixadores, exatamente como eu expliquei que acontece com o alúmen, que é um mordente então que a gente usa. Alúmen de potássio, que é sulfato de alumínio e potássio, alúmen de potássio, ou também conhecido como pedra úmide, tá? Então tem corante natural que age muito parecido com o alúmen, ou seja, por si só ele se agarra, esse corante se agarra na fibra e se fixa. Então outra coisa muito importante de vocês já irem compreendendo é que sim, tingimento natural desbota e não, tingimento natural não desbota. Tudo depende de que matéria-prima, de que planta você está usando, tá? E mas como que eu vou saber? Existem milhões de plantas no mundo e tal, então eu tenho que ficar só nessas conhecidas, enfim. Uma coisa que eu recomendo muito é que a gente use muito plantas nativas, plantas locais para valorizar o que é nosso. E é claro que desde que não se trate de exploração predatória dessas espécies, ou seja, não é ir lá cortar uma árvore de pau-brasil, mas buscar plantas que a gente possa usar cascas que se soltam sozinha do tronco, folhas. Quando se trata de plantas anuais, a gente pode até pensar em coletar a planta inteira, raízes, enfim, desde que a gente garanta a disseminação para o ano seguinte, né? Então tem vários critérios aí para a gente poder usar as espécies nativas, mas é muito recomendado a gente observar o nosso entorno, porque serão corantes mais baratos, mais acessíveis, daqui a pouco vão possibilitar a geração de renda para pequenos agricultores. Por exemplo, uma espécie bandeira aqui na Pano da Terra é a araucária, né? O pinheiro do Paraná, a araucária angustifolia, né?
essa árvore incrível, maravilhosa, que também está ameaçada de extinção. Ao contrário do pau-brasil, a cor, o corante que a gente pode obter dela vem das cascas do tronco. Essas cascas, elas se soltam naturalmente, tá? A gente só precisa coletar do chão, dá um marrom maravilhoso, tá? Além disso, também é possível da própria casca do pinhão, tá? Obter cores inclusive muito sólidas. Então eu compro de forma recorrente aí de 20 a 30 quilos por mês de agricultores da cadeia solidária que eu faço parte, que é uma cadeia solidária que envolve grupos de agricultores ecológicos. Então é uma forma de também promover renda, né? Promover uma economia mais horizontal nesse meio do tingimento natural, já que a gente usa essa ferramenta em busca de peças finais mais ecológicas com impacto reduzido, né? E nesses conceitos, eu não sei o quanto vocês são familiarizados ou não, mas de slow fashion, de moda circular, de produção circular, de economia circular ou economia justa, esses fatores são muito importantes. Então, observar o local para buscar corantes naturais de plantas locais é muito importante. Mas como saber quais serão sólidas, já que as plantas mais famosas em geral são plantas de fora do país, né? Por exemplo, a Madder ou Rúbia, né? Raiz de Rúbia é uma planta da Europa, né? E não é fácil você encontrar aqui. E também não é recomendado ficar trazendo planta de fora do país para cultivar aqui, justamente porque podem causar invasões biológicas, tá? Mas aí então, como saber? O fato é que, embora a gente tenha milhares de espécies de plantas no mundo, e o Brasil é muito abençoado com isso, ou seja, a gente é um dos países mais biodiversos, né? Só no bioma Mata Atlântica, que é praticamente a costa brasileira, esse bioma tem mais espécies de plantas do que todas as espécies da Europa inteira, não só de plantas da Europa, mas todas as espécies vegetais, animais, fungos, bactérias, enfim, todas as espécies identificadas na Europa, ou seja, só de plantas a Mata Atlântica, que é um dos nossos biomas, tem um número maior do que todas as espécies da Europa inteira, tá? Só para vocês terem noção do quão rico o Brasil é em biodiversidade, tá? Sendo que temos 6 biomas, né, além da Mata Atlântica: Pampa, Caatinga, Cerrado, Pantanal e Amazônia, né? Então, o fato é que, embora a gente tenha essas milhares de opções de plantas e inclusive corantes em fungos, bactérias ou até animais, insetos, né? As moléculas de cor, elas fazem parte de algumas poucas categorias. Meia dúzia, quando muito 10, tá? Pouquíssimas categorias, tá? E dentro de cada categoria tem mais ou menos sensibilidade aos fatores externos que podem prejudicar esses corantes, tá? Então a gente vai ter categorias sólidas, que aguentam, que permanecem aquela cor viva, bonita, numa fibra, tá? Independente da gente ter usado ou não um fixador, o fixador é para a molécula ficar ali, tá? Mas não quer, como eu falei mais cedo, não quer dizer que aquela molécula ficar ali, que ela fique ali naquela cor original, tá? Então a gente vai ter categorias mais sólidas e menos sólidas, e é isso, mais uma vez repetindo, que a gente vai abordar lá na aula 1 do curso que inicia no dia 5. Tá? Então eu não vou aprofundar esse tema. O que eu quero trazer aqui é essa resposta: se tingimento sai ou desbota. Então, mais uma vez, vai sair se você usar uma planta cuja molécula de cor é de uma categoria que não é sólida, ou seja, aquela cor não vai permanecer, tá? Mesmo que você tenha feito direitinho e usado um fixador, tá? Ou se você usou, por outro lado, uma molécula que apresenta uma solidez, uma resistência, ou seja, o que é a solidez?
É essa característica de permanecer ali na fibra, né? Permanecer na cor sem alterar a cor, né? Isso é a solidez de um corante natural, tá? Então, a gente vai ter, por outro lado, moléculas sólidas que sim, a cor permanecerá, mesmo com lavagens, tá? E, inclusive, o maior problema dos tingimentos naturais nem é a lavagem. Aí, ao longo das lives, vocês vão entender um pouquinho melhor, tá? Então, isso de que sai e desbota é variável, é dependente, é uma daquelas respostas que eu vou sempre dizer, depende, o que que você usou para tingir? Usou beterraba? Não vai ficar, vai desbotar sim, tá? Então, usou pitaia, a molécula da pitaia é a mesma da beterraba. Vejo várias pessoas vindo perguntar, às vezes postam fotos usando, né, vou usar pitaia, aquela cor lindíssima da pitaia, é exatamente a mesma molécula da beterraba. Então eu nem preciso testar a pitaia para saber que aquela molécula, por ser a mesma, vai se comportar exatamente como o tingimento com a beterraba, tá? Que é a betalaína que eu mencionei mais cedo. Tá? Então, além disso, como eu disse no início, né, a gente se sente tentado a testar, né, a tingir com algumas plantas específicas, a beterraba, a água do feijão, o açaí. A água do feijão e o açaí, então, também são a mesma molécula, a mesma categoria no caso. O hibisco também dessa mesma categoria. Então, dentro dessas classes de corantes, a gente também tem faixas de cores, né? E aí reforça também essa questão do uso de plantas locais, tá? E aliás, eu mencionei antes plantas, né? Mas, por exemplo, existem cores, moléculas, né, classes de cores que não estão apenas nas plantas, estão em insetos, em fungos, em animais, né? Um corante muito clássico, assim, que tá meio que em tudo, que em várias coisas, né? Os carotenoides, né? Carotenoide, então, a gente tem em plantas, a mais famosa certamente é a cenoura, né? Mas a gema do ovo também, a cor amarela também vem de um carotenoide, né? Claro que dentro dessa classe carotenoides existem diferentes carotenoides, tá? Mas a classe maior, ela se comporta de uma forma muito similar, então cada uma dessas moléculas, então na cenoura é o beta-caroteno, por exemplo, né? Então, dentro de cada vegetal pode ser um carotenoide ou outro, mas como um todo, o grupo carotenoide vai se comportar de uma mesma forma, tá? Bem, então mesmo vindo de animais, insetos, fungos ou das plantas. Então a gente pode ter uma noção se aquele corante que a gente nunca testou é ou não é sólido, conhecendo essas classes, essas categorias de moléculas de corantes naturais, beleza? Então, por outro lado, então a gente tem aí as primeiras estrelinhas na hora de testar, infelizmente, são justamente aquelas que não são boas tintórias. Então, o hibisco da vida, a beterraba, o açaí, enfim, essas cores super chamativas, né? Por outro lado, existem corantes naturais que as pessoas não dão nada e ficam extremamente surpreendidas, tá? Um dos que mais surpreendem, né? A pessoa tá lá, se deparou pela primeira vez, sei lá, com uma marca que faz tingimento natural e aí a pessoa obviamente fica curiosa em saber do que veio a cor, tá? E para quem é bem iniciante, talvez já saiba, talvez não, da onde vem essa cor aqui, ó, amarelão mostarda, isso aqui é casca de cebola. Então, é um material que é um resíduo, é um descarte da culinária, e aí vocês vão perguntar, e essa aqui é uma cor sólida, tá? É um bom corante natural, é um corante natural interessante. Ninguém dá nada para aquelas casquinhas, né? Casquinha de cebola aí é um resíduo doméstico. Por outro lado, sabendo que é sólida,
Tá, mas se eu quero fazer um tingimento comercial, haja casca de cebola, onde que eu vou conseguir tanta casca de cebola? As tintureiras em geral tentam fazer acordos aí com mercadinhos, fruteiras, enfim, para separar as casquinhas. Eu, como faço parte de uma rede de agricultores há umas 2, 3 semanas atrás, eu fui surpreendida com um grande produtor orgânico, cebola orgânica, né? Um grande produtor de cebola orgânica que conseguiu a façanha de juntar 2 toneladas de casca de cebola. Então sim, é possível inclusive a gente fazer tingimento em grande quantidade se a gente souber aonde buscar, né? Então aquilo que eu falei de fontes de renda alternativas para gerar aí uma economia circular, né, uma economia mais justa dentro desses princípios de moda sustentável, de slow fashion, enfim, é uma economia, né, mais horizontal. Olha só, né, a possibilidade de geração de renda a partir de um descarte agrícola. Claro que lá na lavoura essas cascas de cebola elas são nutrientes, podem virar adubo, né, não é perdido. Mas a possibilidade de gerar renda, valor agregado, né, num resíduo agrícola que seria a casca de cebola, tá? A casca de cebola não apesar de ser amarelo, não é carotenoide, tá? É um flavonol. Outra questão que envolve essa dúvida sobre sai, desbota, né, é a respeito de uma possível comercialização. Então, se você que está aqui para aprender tingimento natural tem essa dúvida, imagina alguém que se depara para comprar uma camiseta como essa. A pessoa vai ficar em dúvida sobre a durabilidade dessa cor, né? Em geral, se a gente usa um corante muito sólido, um corante bom, não é na lavagem que vai ter problema, tá? Mas isso é tema lá para nossa aula 1. A gente vai falar mais disso, né? De corante que sai, que não sai, os cuidados que tem que ter, tá? Então, como praxe, a gente faz recomendações de cuidados de lavagem, como lavar a mão, usar um sabão menos agressivo, né? Um sabão um pouco mais natural, com menos componentes na composição, como um sabão de coco. Se ele puder estar diluído na forma de um detergente caseiro, melhor, tá? Ou antes de lavar, diluir esse sabão, né, na água e não esfregar em cima do tecido, tá? Ou mesmo na máquina de lavar roupa, por exemplo, eu finalizo meus tingimentos naturais na máquina de lavar roupa, faço uma primeira lavagem, mas uso então um detergente menos agressivo, tá? Para quem quiser, no YouTube da Pano da Terra tem uma receita de um detergente caseiro com sabão de coco, então quanto mais purinho esse sabão de coco, melhor, tá? E dá sim para lavar na máquina de lavar roupa, tá? Mas alguns corantes, eles não vai ser tão bom se você usar um sabão em pó comum, tá? Mas em geral, os corantes sólidos mesmo nessa lavagem mais agressiva, ele vai aguentar, tá? A questão é que vai durar muito mais se você tiver alguns cuidados. Então, por precaução, a gente usa passar alguns cuidados de lavagem. Quanto mais a pessoa cuidar, mais tempo vai durar aquela cor bonita, tá? E aí, eu queria trazer aqui que mesmo corantes sintéticos têm sensibilidades. E mesmo as roupas comuns tem cuidados de lavagem, né? A gente que não cuida, tá? Então, para que uma roupa dure mais em geral, se a gente lavasse a mão, enfim, é um cuidado, mas é difícil às vezes a gente ter tempo para ficar lavando a mão, né? Mas os mais importantes, um sabão menos agressivo, que esteja bem diluído na água e secar à sombra, né? Porque muitos corantes naturais têm sensibilidade à luz intensa, ao sol direto. E isso também não é uma particularidade do tingimento natural, né? Quem nunca esqueceu uma roupa torrando no sol aí vai ver que também prejudica corante sintético, tá?
numa forma menos intensa, sim, mas também prejudica corante sintético, né? Basta olhar para um outdoor que fica exposto no sol e no tempo, né? Aquela cor, quando vê, foi embora, tá desbotada também, tá?